Então, o livro do profeta Malaquias explica que Eliarro faria o seguinte. Hashem falou: eis que haverei de enviar o meu mensageiro. Ele haverá de abrir o caminho para mim, para a revelação da Shekhinah. Shekhinah vai se revelar com Mashiach. Então o Senhor, a quem vós buscais, virá ao templo, pois o mensageiro da aliança do Eterno, que então desejais, terá chegar. Aí você tem que entender sobre o que é Brit Milá e por que Eliarro ficou responsável pela Brit Milá. Isso está associado com Yosef. Yosef é o símbolo do pacto da aliança que todo judeu faz, que é a circuncisão. Nós judeus não podemos fazer ilícitos sexuais porque existe em nós uma marca da aliança na nossa própria carne, que é a retirada do prepúcio. Essa retirada do prepúcio simboliza a presença de Deus em nós e, conforme alguns rabinos explicam, alguns sábios explicam, que tira a porta que estava fechada, da qual se lê no livro de Salmos, que esta é a porta pela qual os justos entrarão. Arrumando um pouco a frase, esta é a porta que foi aberta para que essa pessoa se torne justa e ela entre no reino dos céus. Então a pessoa se torna tzadik. Tá, mas por que ele visita as cerimônias de circuncisão? Fácil explicar. No livro de Reis, Eliarro é perseguido por Isabel. Ele vai até o Monte Horeb e lá ele reclama falando: Hashem, eu sou o único que está preocupado com a sua aliança, eles abandonaram a sua aliança. Então Deus tornou Eliarro um mensageiro responsável pela circuncisão. Toda Brit Milá de criança judia recebe a visita de Eliarro e tem uma cadeira de Eliarro para fazer a circuncisão. Então, até para que a arca sagrada seja revelada, é necessário que Eliarro, o profeta fiel, venha trazer a revelação da Torá. A revelação do que está escrito, porque num dos textos apócrifos, no segundo livro de Macabeus, fala-se sobre a história da carta de Neemias. E Neemias tinha escrito que o profeta Jeremias tinha profetizado que a arca só iria aparecer quando um profeta fiel a Deus aparecesse, que seria Eliarro, por causa da Shekhinah, que haveria de apontar o lugar onde os sacerdotes guardaram a arca sagrada. Mas o que tem a ver? O retorno da arca sagrada, Moshe, Eliarro, tem a ver que é a profecia sagrada, que haverá de retornar para o povo de Israel. E essa profecia sagrada só retorna através do encontro que tem que haver entre Yosef e Yehudá. Yosef e David, através de Moshe, através de Mashiach ben Levi. Então, através disso, Hashem haveria de fazer com que se cumprisse o livro de Joel, capítulo de número 3, que fala que os vossos descendentes haverão de profetizar, os vossos velhos haverão de sonhar. E assim, Hashem faz com Moshe. Moshe vem amassar-se. Hashem se revela a ele e fala: liberta o meu povo de Israel. Voltando à questão de Eliarro, o que Hashem fala que Eliarro tinha que fazer? Purificar como fogo e separar a impureza dos levitas para prepará-los a se oferecer oferendas com retidão ao Eterno, como nos tempos antigos, para que seja aceita a vontade de Hashem. Então, nos versículos posteriores se fala da chegada do Mashiach, que vai chegar e vai ter um juízo. Mas por quê? Como? Se a humanidade não foi avisada. A gente conhece a história de Noah. Hashem primeiro avisou, depois houve o julgamento. Mas só que Eliarro vai servir para o grande despertar espiritual e a revelação das profecias sagradas que haverão de retornar. E por isso no final do livro de Malaquias se diz que: cuidai da Torá de Moshe, que eu ordenei em Horeb, porque eu vos mandei o profeta Eliarro, para que quando chegue o dia do juízo, vocês não venham ser destruídos. Hashem enviará Eliarro para fazer uma restauração, uma retificação, um conserto na planeta Terra, porque Edom haverá de ter sua força quebrada através da casa de Yosef, que se tornará chama,
e assim a casa de Edom será palha e serão consumidos. Então, se manifestará Shiloh, se manifestará Mashiach ben Davi. E através dessa manifestação espiritual, a alma, ela haverá de ter o controle e o domínio sobre o corpo físico, esse mundo material. Então, Shem, ele sabendo disso, também mostra que Faraó haverá de tentar fazer todas as astúcias de engano, haverá de fazer perseguições, haverá de não querer deixar que o povo de Deus seja liberto. Os meninos, sim, precisa de ter uma reconexão com Deus Todo-Poderoso. E essa reconexão não é só com Deus. Não existe intermediário. Observe que Faraó sempre fica muito preocupado com as crianças. Seja quando Moshe nasce, seja depois de muitos anos, quando ele vai falar assim, não, vá os homens, vá as mulheres, mas as crianças ficam. Por quê? Qual é o motivo? Diz o Midrash que Faraó chega a fazer um sacrifício de crianças para se ver curado da lepra. E esse sacrifício foi para um Deus Cordeiro, e por isso a velha frase que vocês devem ter ouvido aí, quem assistiu filmes que passam na televisão conhece essa frase. Esse é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Originalmente essa frase era: esse é o Cordeiro Deus que tirará o pecado do mundo do Faraó. Como? Através do sacrifício de criança. Por isso o cordeiro tinha que ser sacrificado para retificar o sangue judaico que tinha sido derramado. Por que existe toda essa preocupação de Faraó com as crianças? Por isso que existem essas entidades que se vestem com gorro vermelho, que se vestem com roupa vermelha, de marcas famosas, existentes aí no mundo, mais de muitos países, uma bebida de cor preta, parecida com café, que tem que manipular a mente das crianças, para elas pensarem que existe determinado ídolo que voa, passa por cima das chaminés, entra na casa das pessoas, que traz presentes. Por quê? Porque a mente das crianças tem que ser manipulada desde cedo para acreditar não apenas no ídolo principal que Edom tem buscado, mas também ele tem que se vincular a um processo consumista, um processo de compra de presente, um processo que move bilhões e bilhões de dólares por ano. Todo esse sistema está baseado numa passagem em que Moisés é encontrado pela filha de Faraó e Miriam fala: olha, você quer que eu traga a mãe dele? E assim o Revedo sustentou Moshe durante 2 anos amamentando. Existe uma contraparte que temos como Benem Anussim lutar contra a festa chamada Natal, o Hanukkah. Hanukkah às vezes é um pouquinho antes do Natal, às vezes é muito antes, no início de dezembro, às vezes é quase metade de dezembro, mas que você pode dar presentes ao seu filho no Hanukkah e não no dia 25 de dezembro. Não procure festejar Réveillon, porque o Réveillon é uma data associada à circuncisão do deus pagão deles. Porque conta dia 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, dia 1º é o 8º dia da circuncisão de quem nasceu no dia 25. Quem? Quem será que nasceu no dia 25? Pense um pouco. Então, na Torá não aparece que Moshe foi circuncidado. Por quê? Porque Moshe já nasceu circuncidado e o nome dele, na verdade, era Tobias. Numa tradução, Tobi. Conhece Guaraná Tobi? Então, Moshe era chamado de Tobi. E a mãe dele, egípcia, é que deu-lhe o nome de Moisés. Tanto que é muito parecido, Ramsés com Moisés. Passa-se os anos, Hashem ordena a Moshe libertar o povo de Israel, tem todo um sofrimento, o faraó não deixa, fala que não vai obedecer àquela entidade.
Moshe clama a Deus, fala por que esse sofrimento, e Deus fala que haveria de intervir e mostrar o poder dele. Então, para a gente entender sobre mais profundamente isso, tem uma parábola que a gente tinha dito que haveria de discutir, que basicamente é baseada no fato de que num palácio havia uma rainha e uma criada que estavam grávidas. Essa história foi contada pelo Reb Nachman quando Napoleão Bonaparte estava conquistando vários territórios. E aí um dos seus discípulos perguntou, Reb Naftali, como Napoleão pode estar se tornando um imperador se ele não tem linhagem real? Então Reb Nachman falou, existe muitas vezes uma câmara das tropas, onde a alma de uma pessoa pode estar em alguém que menos se espera. Um líder pode estar numa pessoa de uma classe popular. E uma pessoa de classe abastada muitas vezes pode ser um escravo. Então, na história, os filhos dessas duas mulheres nasceram. O príncipe e o filho da criada. A mulher que foi parteira trocou os filhos para ver o que haveria de acontecer. Pegou o menino da criada e colocou ao lado da rainha, pegou o príncipe e colocou lá na criada. Então, com o passar do tempo, o príncipe era sempre atraído pelos costumes da realeza e era muito educado, mas ele vivia com aquela criada. Já o príncipe, ele tinha uns arroubos, uns rompantes que não caracterizavam por nobresia, embora ele tenha aprendido todo o ritual do palácio. Com o tempo, morre o rei. E esse filho da criada torna-se rei e passa a perseguir aquele que seria o herdeiro real do trono. Alguém lhe diz, olha, existe um boato que trocaram os filhos. No caso, se um dia alguém quiser te tirar do poder, pode usar esse argumento para apoiá-lo. Então, ele passa a perseguir aquele jovem, passa de uma forma artinhosa a provocar problemas ao pai do menino, que era um manufatureiro. E, no tempo, a situação fica tão difícil que o pai do menino, que seria o príncipe, diz para ele, olha, vai embora. E ele se desloca para a floresta. Ele passa um tempo em bordéis, se prostituindo, bebendo muito, enfim. Até um dia que o rei ele começa a ter crise de consciência. E ele sonha para que ele viesse abandonar tudo aquilo e ir em direção à floresta. A mesma coisa acaba acontecendo com o filho do príncipe. Ele tem um sonho que manda ele pegar um emprego numa feira. Ele se emprega e ele fica assustado com o jeito do dono dos rebanhos a qual ele estava trabalhando, até que em um momento as vacas se deslocam para o bosque. Então ele vai correndo atrás das vacas e se perde no meio do caminho. Mais tarde ele encontra um homem em cima de uma árvore e pergunta, olá, quem é você? Aí aquele homem não queria responder quem era de fato, então ele fala, um homem. Aí o menino também fala assim, eu também sou um homem. Os dois ficam em cima da árvore para se proteger dos animais da floresta, até que chega amanhã. Então eles veem os animais de novo, vão persegui-los, se embrenham na floresta, até o momento que um deles vai ser auxiliado por um estranho. Esse estranho, conforme a citação aqui da história, morava numa torre alta e de fato não era um ser humano, porque morava ali há muitas gerações. Então, para você pegar o cerne dessa história, quer dizer, o filho da criada que se tornou rei é o corpo do ser humano, o materialismo.
o príncipe que se tornou perseguido é a alma. Nesse mundo material de Edom, a alma tem sido constantemente ferida pelas práticas que o corpo do ser humano promove. Então, com a intervenção da alma de Mashiach, essa pessoa pode se libertar. Mas para a pessoa ter a revelação da alma de Mashiach, ele primeiro tem que entender que tudo isso que estão ensinando sobre aquele que nasceu no dia 25 de dezembro é mentira. Você chegou nessa conclusão, é mentira, e essa pessoa nunca existiu, tem como o Mashiach real se revelar a você. Mashiach, entendeu? Não se apegue a essas nomenclaturas que ensinam que só uma pessoa seria Mashiach ben Yosef. É muita petulância. Acabei de dizer que Irash falou que toda a família de Hillel, todas aquelas pessoas eram Mashiach ben Yosef. Ou seja, mais de 50 pessoas na história judaica é Mashiach ben Yosef. Benjamin Netanyahu, por exemplo, poderíamos dizer que ele é o Mashiach ben Yosef. Então, se liberte desse tipo de pensamento. Isso é usado para manipular mentes e corações, para depois ser sustentado através dos fundos monetários dessas pessoas que continuam com o mesmo sistema eclesiástico. Não muda. Passa a não ter um judaísmo vivo, mas sim uma roupagem de judaísmo. O que acaba acontecendo? Aquele homem da floresta fala: deixa de perseguir esses animais, vocês estão perseguindo seus próprios pecados. Leva eles lá para a casa deles, até o dia que chega um momento que ele fala que eles podiam ir embora. Eles vão de encontro a uma cidade, chega lá nessa cidade, o filho do rei, o príncipe, ele sobe a status de rei através da resolução de vários problemas, vários conflitos. No meio da história, na floresta, houve um momento que houve fome. Então, assim como na história de Yosef, que Yosef acaba se tornando superior aos seus irmãos, o ex-rei, que agora estava com o verdadeiro herdeiro do trono, torna-se escravo dele, por causa de um pouco de pão. Sim, a humanidade, diante de crises, pode se tornar servo, como os irmãos. Chega no final da Parashá Varehi, eles se apresentam todos como escravos de Yosef, quando morre Yaakov. Mas aí existem umas explicações, porque quando Yaakov morreu, Yosef se sentia um pouco constrangido de tomar a cabeceira da mesa. Porque Yosef não era o primogênito de fato, o primogênito era Reuven. E o líder das tribos era Yehudá. E tinha mais um outro acréscimo: Levi já tinha sido apontado como Cohen, como sacerdote. Benjamim já tinha sido apontado como aquele que haveria de se responsabilizar pelo templo. Então, diante dessas circunstâncias, Yosef ficou um pouco receoso de convidar seus irmãos. Então, a alma, ela haverá de retornar a ter o poder sobre o corpo. Daí que propõe o governo da alma sobre o corpo, o programa a questão das espiritualidades sobre o materialismo, reinante no mundo de Edom, é o que haverá de resolver muitos conflitos existenciais da parte dos Benem, sim, que tem vivido em meio a Edom. Então, através dessa história, a gente aprende o quê? Moshe, que vivia num palácio, faz todo um retorno como se fosse uma regressão da história de Yosef. Yosef sai do meio de seus irmãos como um hebreu, se torna um líder egípcio, e Moshe faz o caminho inverso. De um líder egípcio, ele, sem querer, acaba participando de uma situação semelhante aos irmãos que lançam Yosef no poço, quando Moshe, ele protegendo um de seus irmãos, acaba ferindo a um egípcio, e ele termina em Midian para voltar ao povo hebreu.
como judeu, não mais como príncipe egípcio. Eu sei, como você vai na sinagoga, as pessoas olham para você e falam: não, você não tem aparência de judeu. O que dizer sobre isso? É fácil. A alma judaica, ela não está presa num corpo de olhos azuis, de um nome de repente polonês. A alma judaica, ela está dentro de nós, como Yosef usou uma ilustração com seus irmãos e como Hashem usa de uma ilustração com uma sarça. Yosef falou: olha, uma só lâmpada não pode apagar eles. Com essa representação, Yosef diz: vocês quiseram apagar a minha lâmpada, a minha alma, a minha Neshama, mas não conseguiram. E o que Hashem faz com Moshe? Pega uma sarça e acende a sarça e fala com Moshe. Isso representa que a nossa alma judaica, ela é acesa por Hashem. E como muitos relembram, quando a gente acorda, a primeira coisa que a gente pensa é na frase Shivti Hashem Legetamid, o Eterno está sempre diante de mim. E depois a gente fala Modeni, que significa: dou graças perante ti, Rei vivo e existente, por devolveres a minha alma. Grande é a nossa fé em ti por tua piedade. Com essa palavra de fé e esperança, nós acreditamos que chegará um momento que Mashiach se revelará, nos tirará do galuto e haveremos de estar no tempo sagrado. O quanto que essas palavras se cumpram no tempo apropriado. Ose Shalom, Bermal, Kuya, Se Shalom, Aleinu, Ve'al Kol Israel, Vindru, Amém, Amém, Shalom.